posso clamar, pela fé posso enxergar. Muito bom dia, nós estamos iniciando mais um programa Restaurando Vidas. Que Deus abençoe a sua vida, a sua casa e os seus sonhos. Começar um dia tendo a esperança em Deus. Começar um dia mesmo com lutas pela frente, mas confiantes. O Senhor está comigo. Eu quero ler um trecho da palavra do Senhor aqui no Salmo de número 125. Diz a palavra: os que confiam no Senhor são como o monte Sião, que não se abala, firme para sempre. Como em redor de Jerusalém estão os montes, assim o Senhor em derredor do seu povo, desde agora e para sempre. A palavra de Deus quer nos ilustrar que firmeza, segurança é só em Deus. Muitas vezes nós temos a segurança no nosso trabalho, no nosso ganho, na saúde da nossa família, no nosso casamento que está bem alicerçado, e qualquer novidade nós caímos, nós nos prostramos, mas quando a nossa confiança está no Senhor, apesar das tribulações, apesar das adversidades, apesar das consequências que a vida nos traz, nós somos muito mais fortes. Segurança só em Deus. A palavra compara aqui, os que confiam no Senhor são como um monte de Sião, os montes não se abalam, mas permanecem firmes. Permanecer firme é muito difícil quando nós colocamos o eu na frente. Quando nós dizemos, eu sou bom, por isso não me abalarei. Certamente você estará abalado ainda no final do dia, mas quando você coloca essa confiança no Senhor, você vence o dia, ainda que as dificuldades sejam muitas. Dificuldades, toda a nossa vida nós teremos. O próprio Senhor Jesus disse, no mundo tereis aflições, tende bom ânimo, eu venci o mundo. Ser cristão não é estar isento de tribulações, mas é ter a segurança que um Deus pode te sustentar, seja qual lugar, seja qual situação você estiver. Ele te ama, Ele cuida da sua vida e Ele cuidará sempre, enquanto você for fiel e se prostrar diante dEle. Que Deus te abençoe durante o dia de hoje. Hoje eu quero conversar com Leamara de Oliveira Nogueira. Ela vai estar trazendo o seu testemunho, nós vamos bater um papo e ver como Deus mudou a vida dessa serva. Vamos passar então a essa entrevista? Posso clamar, pela fé posso enxergar. É um prazer receber hoje aqui no programa Restaurando Vidas, Leamara de Oliveira Nogueira. Deus te abençoe, seja bem-vinda. Deus abençoe, pastor. Irmã Leamara, sua vida na infância foi bastante difícil, um pouco conturbada. Foi porque eu perdi meu pai quando eu tinha 10 anos, né? E ele era muito carinhoso comigo, sabe? Passeava bastante, fazia piquenique, aquelas umas brincadeiras assim, uns passeios simples, mas que, nossa, eram maravilhosos naquela época para a convivência da gente. Seu pai também morreu de uma maneira muito inesperada, porque não é que ele ficou doente, ele saiu para trabalhar, sofreu um derrame e não voltou mais. Isso foi verdade. Ele saiu à noite, porque ele era porteiro do hotel e morreu lá mesmo, né? E quando eu cheguei no hospital, eu me lembro que eu consegui vê-lo ainda naquela cama, ainda morto, e isso aí marcou muito a minha vida, sabe? Quantos anos você tinha então? 9 anos. Uma criança de 9 anos é colocada na frente de um pai morto, e isso realmente chocou seu coração. Chocou porque no momento que ele estava naquela mesa, né, eu fui mexer no bolso dele e ainda encontrei uma fotografia minha, né? Então aquilo ali me marcou demais. Eu até acho que a criança não deve, né, passar por essas dificuldades que eu passei, que foi muito marcante na minha vida. Agora, isso mudou na sua família o que depois da morte de seu pai? Então, o sustento da família era meu pai, né? Aí nós passamos, a minha irmã passou a trabalhar, ajudar em casa, né? E a minha mãe e meu irmão também ajudavam. E eu consegui estudar numa escola particular, porque era muito dedicada aos estudos, né? E eu fui estudar nessa escola particular e fiquei lá até fazer um magistério, né?
E você teve que batalhar muito, você deu aula na roça? Depois que eu formei, eu fiz um concurso, eu fui dar aula na zona rural, dei aula no antigo Mobral, depois eu fui passando de fase, fui pegando direção, fui supervisora, fui coordenadora, né? Na educação eu trabalhei exatamente 20 anos. E a lei hoje, ela não permite que os jovens trabalhem, ela bloqueia muito. Mas foi bom para você ter começado cedo e já ir galgando, né? Não, eu acho que o jovem deve começar a trabalhar cedo mesmo, porque ele ficar sem ter o que fazer, ele vai procurar coisas erradas, né? E você consegue se formar, fazer o mestrado, e o que mudou isso na sua vida? Bom, eu sempre fui religiosa, né? Eu nunca deixei de ir na igreja um só domingo. Mesmo que ninguém fosse, eu ia. Mas faltava alguma coisa, sabe? Estava um vazio no meu coração. Não sei explicar o que era. Eu sei que faltava alguma coisa, mas eu não deixava de ir, porque eu tenho o temor do Senhor. Eu sempre amei o Senhor, desde o primeiro dia da minha vida. Então eu tenho o temor do Senhor desde que eu nasci. Mas aí, depois que eu formei, eu conheci uma pessoa que me levou na igreja evangélica, e lá é que eu conheci o Senhor Jesus verdadeiramente, e esse vazio foi preenchido. Amém. Você se casou com quantos anos? Eu me casei com 24 anos, né? E nesse mesmo ano que eu converti ao Senhor. E olha, hoje é a maravilha da minha vida poder falar do Senhor Jesus para todo mundo. Amém. Você teve um começo de casamento também bastante difícil, tanto a financeira, né, quanto a parte emocional. Queria que você falasse um pouquinho disso. Então, porque nós casamos e, como todo casal que casa, passa muitas dificuldades, né? E eu passei também, mas Deus sempre estava comigo, sabe? Ele sempre me deu forças para que eu continuasse firme na fé, trabalhando e participando da obra do Senhor, dando aula na escola dominical. Eu sempre dei aula na escola dominical, eu gosto muito de criança, sabe? Agora você, junto com seu esposo, foram enviados para um campo lá no Kennedy. Na verdade, quando eu fui chamada para esse campo, eu me recusei. E a gente nunca pode recusar um chamado do Senhor. O Senhor manda, a gente tem que ir. Eu resisti a isso, porque eu estava num lugar confortável, dando aula para as crianças, assim, de uma igreja que tinha uma situação econômica boa. E mandar para um bairro simples, eu não queria ir, né? Mas quando eu fui convocada para lá, que Deus me mandou para lá, eu fui resistente, mas eu fui. E as primeiras vezes que eu cheguei lá, que eu olhei a casa daquelas crianças, eu fiquei apaixonada por elas. Eu falei, nossa, é aqui mesmo que é meu lugar. E se fosse hoje, para eu ter que voltar a dar aula numa escola dominical, economicamente falando, com a classe mais alta, eu não ia querer, porque eu amo aquele lugar e eu amo as crianças. Aquele lugar foi preparado, Deus preparou para mim mesmo, sabe? É lá que eu gosto de ficar. Muitas vezes nós resistimos ao chamado do Senhor. Quando o Senhor te coloca em um lugar, é lá que você tem que estar. Não resista ao chamado do Senhor. Se o Senhor chama, Ele capacita. E o centro da vontade de Deus é que você deve estar. Nunca recuse o chamado do Senhor. Estar ministrando ali no Kennedy hoje continua trazendo prazer ao seu coração? Eu só não ministro no Kennedy, agora eu ministro para todo mundo, né? Eu falo assim que eu quero falar do amor de Jesus para todo mundo, porque se é bom para mim, eu quero que os outros conheçam, eu não quero ficar guardado só para mim, eu quero que os outros conheçam o tanto que o Senhor é bom, o tanto que Ele faz milagre, que cada dia Ele cuida de cada detalhe da nossa vida, de dar livramento. Eu tenho todo dia, eu louvo o Senhor todo dia com a minha vida, porque sem Jesus não dá para viver. Há mais ou menos 6 anos atrás, que foi a conversão também de seu esposo, a família passou por várias dificuldades, principalmente na área de saúde.
Como que foi esse período de provação? Foi muito difícil, porque o meu sogro, na verdade, ficou muito mal, né? E na UTI, a minha filha foi estudar fora. Isso já é difícil para uma mãe, né? Ficar longe da filha. O meu sogro em Belo Horizonte na UTI, e eu tive uma doença que o médico falou, eles diagnosticaram, né, que eu estava com aneurisma. E eu pedi muito ao Senhor. Meu marido não estava aqui, ele estava com o pai dele. E eu pedi muito ao Senhor que Ele me abençoasse, que eu não me livrasse daquilo. E eu fiz o exame e não tinha nada. Glória a Deus. Deus realmente, Ele removeu, fez a mudança, removeu o que se eu tivesse alguma coisa, Ele removeu naquele momento. E não foi diagnosticado nada. Amém. Muitas vezes, quando nós estamos diante de uma tribulação como essa, enfermidades por toda a família, nós podemos pensar: será que vale a pena caminhar com Jesus? E o que passou no seu coração chegou a passar isso? Então, na época, nossa, eu fiquei muito triste, né, com toda a situação, mas Deus restaurou a minha saúde, restaurou a saúde do meu sogro que está aí. E o ano passado também eu tive diagnóstico, a minha irmã teve linfoma, ela está curada em nome de Jesus, né? E eu quero contar isso para todo mundo, que Deus faz milagres, faz, ainda fará muitos milagres. Amém. A sua irmã, ela alguns meses atrás, ela foi realmente diagnosticada com linfoma. E ela é uma pessoa que muitas vezes se abala com notícias. E você chegou a pensar que seria até tranquilo como foi esse tratamento? Não, eu achei que esse tratamento dela, eu achei que a família toda não fosse aguentar, porque ela é muito nervosa, né? E eu falei, nossa, ela vai dar assim muito trabalho, mas Deus cuidou até desses detalhes da vida dela, sabe? Cuidou da nossa vida nesses detalhes e curou realmente, ela não tem mais nada. Eu queria falar com você que está nos assistindo, que foi tão forte a presença de Deus nesse cuidado com a irmã da Leamara, a Rita, que Deus mandou para a igreja do Kennedy um médico, Dr. Amauri, e esse médico cuidou dessa parte oncológica dela e assistiu. Então Deus já tinha preparado até o médico para cuidar. Isso foi muito mais tranquilo de vencer, né, do que nós imaginávamos. Foi bênção do Senhor. Foi, o doutor Amauri foi uma bênção na vida dela e na nossa vida, porque ele teve a paciência de cuidar dela com amor, né? E ele também, como tem Jesus, é um servo do Senhor, ele pôde também pregar a palavra para ela, né? E hoje eu vejo que ela está mais assim, se interessando pela palavra do Senhor e está assim, gatinhando nos caminhos do Senhor. Amém. Agora, Leamara, você saiu de uma tradição que a sua mãe cria, passava para você a mesma tradição, você vivia nela, mas já me disse que não sentia o coração ali cheio, e você hoje foi para uma igreja evangélica, serve ao Senhor Jesus, e não tem mais a vergonha de falar para as pessoas desse Jesus, ou no cabeleireiro, ou no supermercado, ou mesmo numa loja. Por que você acha que aconteceu isso na sua vida? Não, Deus mudou a minha vida. Eu sinto prazer em falar do nome do Senhor. Qualquer lugar que eu vá, eu quero que as pessoas sejam salvas. Então, onde eu posso falar, onde tenho oportunidade, até às vezes onde eu não tenho, eu arrumo uma oportunidade para falar de Jesus. É muito importante, você que nos assiste e se diz cristão, um cristão anuncia a grande salvação que há no nome do Senhor. É impossível você se declarar um cristão com vergonha do Evangelho do próprio Cristo. Você tem que repensar a sua vida. O cristão ama o seu Senhor e fala do seu Senhor para outras pessoas e fala daquilo que o seu Senhor fez na sua própria vida. É muito simples falar de Jesus. Apenas diga o que Jesus tem feito na sua vida e as pessoas certamente terão atenção redobrada para ouvir a palavra do Senhor. Irmã, vale a pena então servir esse Deus, continuar ministrando? Nossa, vale muito a pena. E eu gostaria que todo mundo sentisse o que eu sinto, né? Poder passar a verdadeira
imagem do Senhor na vida de cada um, sabe? A presença dele, o milagre da vida dele na nossa vida, na minha casa, porque hoje eu posso declarar, eu e a minha casa servimos ao Senhor. Amém. Se você tivesse uma oportunidade de deixar uma palavra agora para alguém, fosse a última oportunidade sua, o que você deixaria? Todas as vezes que eu enfrentei dificuldades, que eu já conheci Jesus, que eu enfrentei muitas dificuldades, porque Jesus falou que a gente ia ter dificuldades aqui, mesmo seguindo a palavra dele, né? Aí eu corro no livro de Josué e sempre leio esse versículo, e eu gostaria que todo mundo lesse e guardasse no coração esse versículo. Ser forte e corajoso, não temas, não te espantes, porque o Senhor, teu Deus, é contigo por onde quer que andares. Isso para mim é maravilhoso. Amém. Quero agradecer. Eu queria falar para você que está nos assistindo, que hoje foi um momento especial, porque a irmã Leamara, que está aqui ao meu lado, é a minha esposa, aquela ajudadora idônea que o Senhor mandou há 24 anos para me completar. Agradeço a você, minha irmã, minha esposa, a quem eu tenho aprendido a amar cada vez mais. Meu casamento só melhora porque Jesus está no centro dele, e você realmente é a pessoa que Deus preparou para mim. Quero agradecer por esses 24 anos, e que você continue sempre me ajudando a melhorar. E eu agradeço muito a Deus, porque se Deus não colocasse o Senhor no meu caminho, você no meu caminho, talvez eu não teria conhecido Jesus. Amém. Você que não concorda com o casamento, deixa isso de lado. O casamento é de Deus e é bênção. Ame a sua esposa. Você, mulher, ame o seu esposo. E não procure alguém que te faça feliz, mas procure alguém para você fazer feliz. Esse é o segredo do casamento. O amor que vem de Deus, que renuncia a si mesmo para fazer outra pessoa feliz. Que Deus te abençoe. Amém. Não saia daí, nós voltaremos já já. Posso clamar pela fé, posso enxergar. Posso clamar pela fé, posso enxergar. Eu quero meditar na palavra do Senhor em Lucas capítulo 12, a partir do verso de número 13. Diz a palavra do Senhor: neste ponto, um homem que estava no meio da multidão lhe falou: Mestre, ordena a meu irmão que reparta comigo a herança. Mas Jesus lhe respondeu: Homem, quem me constituiu juiz ou partidor entre vós? Então lhes recomendou: Tende cuidado e guardai-vos de toda e qualquer avareza, porque a vida de um homem não consiste na abundância dos bens que ele possui. E lhes proferiu ainda uma parábola, dizendo: O campo de um homem rico produziu em abundância. E arrazoava consigo mesmo, dizendo: Que farei, pois não tenho onde recolher os meus frutos? E disse: Farei isto: destruirei os meus celeiros, reconstruí-los-ei maiores, e aí recolherei todo o meu produto e todos os meus bens. Então direi à minha alma: Tens em depósito muitos bens para muitos anos. Descansa, come, bebe e regala-te. Mas Deus lhe disse: Louco, esta noite te pedirão a tua alma. O que tens preparado, para quem será? Assim é o que entesoura para si mesmo e não é rico para com Deus. Amém. Vamos orar. Senhor Deus, a tua palavra é santa. A tua palavra deve produzir transformação nas nossas vidas. Em nome de Jesus, transforma hoje
aquele que está assistindo o programa Restaurando Vidas. Traz ele, Senhor, a salvação, a restauração e a libertação, em nome de Jesus. Amém. Muitas vezes nós nos dizemos cristãos, mas as nossas prioridades ainda estão arraigadas nesse mundo, enraizadas nesse mundo. Nós muitas vezes queremos mentir a nós mesmos, ou queremos passar a imagem de que somos homens e mulheres totalmente regidos pela palavra de Deus. Nós temos que tomar esse cuidado. Por muitos anos eu andei assim, com cara de crente, com roupa de crente, com jeito de crente, mas não era crente no Senhor, não conhecia o Senhor. Depois que Ele transformou a minha vida, eu passei a perceber por quão caminho errado andava. O Senhor é um Deus tão maravilhoso que Ele retrata aqui de um diálogo de um homem. O homem estava brigando com seu irmão pela partilha dos bens, e ele chega e diz: mestre, ordena meu irmão que reparta comigo a herança. Mas Jesus quis dizer: essa não é a prioridade que você deve ter. Você está muito ligado às coisas desse mundo, você está muito arraigado às coisas desse mundo. Eu não vi ninguém morrer e levar num saquinho de dinheiro. Eu não vi ninguém morrer e levar um prédio, uma escritura. Eu não vi ainda a pessoa morrer e levar as coisas materiais. Mas muitas vezes as coisas materiais é que estão regendo a vida da pessoa. Nós precisamos ter aquilo que Deus nos dá, mas não podemos ter o coração naquilo que Deus nos dá. Muitas vezes a matéria, ela toma o coração de um homem, e esse homem chega a ficar doente, chega a ficar alegre com as conquistas, mas ao mesmo tempo vazios com as mesmas conquistas. É muito interessante. O Senhor então ele começa a explicar e diz uma parábola. Ele retrata um homem que tem uma colheita muito grande. E esse homem então começa a perguntar para si mesmo: o que eu vou fazer agora, porque eu não tenho onde recolher essa abundância? E fala: eu já tive uma ideia. Eu vou construir, derrubar os celeiros antigos, vou construir novos celeiros, porque eu vou guardar toda essa fortuna, toda essa quantidade de mantimento, e vou viver aí regaladamente, vou comer e vou beber por muitos anos. E o Senhor então diz: louco, esta noite te pedirão a tua alma, o que tu tens preparado para Deus? Eu quero falar com você que tem tido muita dificuldade de mexer com as finanças. Muitas vezes nós dizemos que não somos dominados pelo dinheiro, mas somos. Tome cuidado com isso. A palavra de Deus diz que a avareza, aquele homem que ama o dinheiro, aquela pessoa que ama as posses materiais, ama as coisas, a matéria, ele corre um sério risco. Os avarentos não herdarão o reino dos céus. Nós temos que tomar cuidado, porque de repente nós estamos prestando um culto ao dinheiro, um culto às finanças, um culto àquilo que temos e não àquilo que somos. Nós devemos nos preocupar mais com o que somos, se somos crentes no Senhor, se temos uma vida de qualidade com Deus. Mas a matéria tem regido a população. Hoje, muitas vezes uma propaganda de televisão, ela diz que um celular mudou, e muda apenas um item, mas aí você tem que comprar porque é o celular número 5, número 6, número 7. Ou um carro que saiu novo, é quase igual ao seu, mas mudou a lanterna, ela ficou mais arredondada, e você entra numa dívida para ter esse carro, porque é importante para satisfazer o seu coração, você ter um carro que é a mesma coisa do ano passado, mas a lanterna é um pouco arredondada. E esse carro não lhe traz felicidade, muito pelo contrário, muitas vezes lhe traz uma dívida que você não pode pagar. Quando nós começamos a olhar para as coisas, ficamos apaixonados por elas, e deixamos de estar apaixonados por Deus. Nós temos que amontoar tesouros nos céus. Nós temos que crer no Senhor Jesus e não nas coisas que temos, porque são passageiras. Nada ficará, apenas a palavra do Senhor que permanece eternamente. Esses dois homens estavam brigando por herança. Esses dois homens queriam então que o Senhor fizesse a repartição. Mas o Senhor falou: vocês estão brigando pelas prioridades erradas. Voltem-se para o Senhor. Esta parábola diz que muitas vezes nós nos saboreamos do que temos. Nós acostumamos a confiar naquilo que temos.
E este homem realmente, ele tinha uma grande colheita, ele estava numa fase muito boa, os seus negócios iam de vento e popa. E ele começou a se deleitar naquilo. Ele começou a ter prazer naquilo. Ele começou a ter alegria naquilo que ele tinha. Mas ele não sabia que ele não tinha nada. A palavra de Deus diz que a nossa vida aqui nessa terra é de 70 a 80 anos. O resto é canseiro e enfado. O resto é dificuldades. Quando muito, vivemos nessa idade. Mas nós temos que pensar no porvir. Este homem elaborou planos. E nós devemos elaborar planos. Mas este homem, ele só elabora planos para esta vida. E ele começa a pensar, eu vou construir, eu vou ter, eu vou possuir. E ele se esquece de que nós não podemos acrescentar nem um minuto ao nosso tempo de vida. Nós começamos aí a prestar atenção no que o Senhor quer nos dizer. Ele quer dizer a você esta manhã, você tem cultuado aquilo que você tem? Ou você tem cultuado a um Deus vivo e poderoso? Muitas vezes nós nos agarramos e não queremos soltar aquilo que temos. Mas nós temos que nos agarrar. É no Senhor que pode realmente dar a vida eterna. Este homem, ele só olhou para o hoje. Ele só olhou para o seu tempo de vida aqui nessa terra. E ele estava muito tranquilo de si mesmo. Ele estava muito tranquilo com a sua situação. E ele falou, agora eu sou mais rico ainda. E eu vou viver no prazer. Eu vou beber, vou comer e vou estar extremamente alegre. Você tem tido essa mesma posição? Se eu arranjar tal emprego, eu vou ser muito alegre. Se eu me casar com fulano, eu vou ser muito alegre. Se eu for morar fora do país, eu vou ser muito alegre. Se eu sair desse bairro e for para aquele bairro, eu vou estar muito alegre. Eu quero afirmar, na autoridade da palavra do Senhor, que você tem feito planos errados. Você vai estar alegre quando você entregar a sua vida a Jesus. Você vai estar alegre quando você servir a Deus. Você vai estar alegre quando você pegar uma posse sua e oferecer para que seja aplicado naquilo que o Senhor quer. Nós não temos prazer no receber quanto temos no dar. A própria palavra nos diz, melhor é dar do que receber. Este homem estava andando na contramão da palavra do Senhor. E o Senhor traz um alerta como trouxe para esse homem. Louco, hoje mesmo te pedirão a tua alma. O que tens preparado? Há dois destinos para a alma de um homem ou de uma mulher. Os céus com a glória ou o inferno, onde o verme não morre e o fogo não se apaga. Se você morrer ainda hoje, para onde você vai? Quais as convicções que você tem? Você já tem certeza que o seu nome está escrito no livro da vida? Para isso nós temos que nos desligar, desarraigar das coisas materiais. Nós temos que ter a prioridade ao Senhor. Buscar-me-eis e me achareis quando me buscar de todo o coração. O resto é acessório. O resto o Senhor nos dá para que nós tenhamos o quê? Com o que nos vestir, com o que comer. E se tivermos muito, é para a gente dar emprego. Se temos mais, é para a gente repartir. Mas não pode ser a prioridade do seu coração. Você precisa fazer uma reflexão ainda hoje. Se o Senhor te chamar, para onde você vai? Você tem a convicção de que vai morar na eternidade com o Senhor? Onde não haverá choro, onde não haverá doença, onde não haverá tristeza, onde não haverá lembranças das coisas passadas, onde a própria glória do Senhor vai iluminar o local. Você vai morar na eternidade com Deus? Se a sua resposta foi não, há uma solução para você hoje. Você precisa entregar a sua vida a Jesus. Você não precisa dar dinheiro, você não precisa fazer muita coisa, mas ao mesmo tempo, você tem que dar todo o seu coração a Ele. Se você não conhece Jesus, repita comigo essa oração. Senhor Jesus, a partir de hoje, eu creio que o Teu nome salva. Eu me reconheço como um pecador. Peço perdão. E em nome de Jesus, escreve o meu nome no livro da vida. Amém. Essa é a oração que você deve fazer.
e confiar que o Senhor pode te dar a vida eterna. Eternidade não tem fim. Você quer viver com Jesus? Entregue o seu coração a Ele. Que Deus te abençoe muito durante o seu dia. Hoje há uma oportunidade. Não deixe que ela passe. O Senhor te ama e o Senhor quer derramar salvação sobre a sua vida e sobre a sua casa. Em nome de Jesus. Fique com Deus. Posso clamar pela fé, posso enxergar.